Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios 3,16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco da pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. Nós vamos hoje dar continuidade à nossa série de estudos gravados, que são veiculados todas as sextas-feiras à noite em nosso canal do YouTube e que ficam disponíveis depois para todos aqueles que quiserem assisti-los a qualquer momento. Nós hoje vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 4, que se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós já estudamos os 4 itens iniciais desse capítulo, de 1 a 4, em que Kardec, no item 4, comenta que os judeus, de alguma forma, acreditavam que era possível que se voltasse à vida. Acreditavam, por exemplo, quando Jesus perguntou aos seus apóstolos, quem as pessoas diziam que ele era, os apóstolos disseram, você provavelmente, as pessoas dizem que você é um dos profetas, alguém que já tenha vivido anteriormente. Então os judeus, de alguma forma, acreditavam nessa possibilidade da volta à vida, sem saber exatamente como isso acontecia. E denominavam o que nós entendemos hoje como a reencarnação, com outra palavra, que é a ressurreição. Embora nós saibamos que os termos são efetivamente diferentes. Reencarnação se refere ao renascimento do espírito em um novo corpo, um corpo diferente daquele que ele habitava anteriormente, após ter permanecido algum tempo no mundo dos espíritos, na erraticidade. Enquanto que a ressurreição se refere ao retorno à vida de um corpo morto, o que, cientificamente, é impossível de acontecer.
Isso posto, ou seja, colocando que os judeus tinham como crença essa possibilidade da volta à vida, com esse nome de ressurreição, embora sem saber exatamente como isso se dava, Kardec continua a sua discussão nesse capítulo sobre a reencarnação, trazendo outros trechos do Antigo e do Novo Testamento que vêm dar apoio a essa questão da possibilidade do espírito voltar à vida em um novo corpo, ou seja, da reencarnação. Nós temos hoje como tarefa estudar do item 5 ao item 11. Não vamos nos deter em cada item especificamente, vamos fazer uma exposição contínua, uma vez que todos eles se encadeiam, né? Por exemplo, do item 5 ao item 9, Kardec vai tratar daquela passagem do Evangelho de João, muito conhecida, quando fala do diálogo de Jesus com Nicodemos. E os itens 10 e 11 é um trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus vai falar especificamente sobre João Batista. Então, para que nós possamos relembrar, o Evangelho de João, no seu capítulo 3, versículos 1 a 12, diz o seguinte: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: Como pode isso dar-se? Jesus lhe observou: Pelo quê? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Então, esse diálogo bastante interessante de Jesus com Nicodemos, Jesus afirma que é necessário, para que se chegue ao reino dos céus, ao reino de Deus, que se nasça de novo. Nicodemos não entende e Jesus explica que é preciso que se renasça da água e do Espírito. E Kardec vem fazendo comentários a respeito desse trecho do Evangelho, dizendo que Jesus afirma categoricamente que é preciso que se nasça de novo. E vem fazendo comentários sobre essa afirmativa também, de que é necessário que se nasça da água e do Espírito, ou seja, aquele que renasce da água e do Espírito. E Kardec vem nos explicando que a água, nesse sentido, não é colocada no seu sentido original, no seu sentido mais comum. Mas, na verdade, no Antigo Testamento, a água já era colocada como grande elemento gerador. Tudo que era material, como está escrito no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, provinha da água. Então, Kardec separa aqui alguns trechos para a nossa compreensão. Diz Kardec, que os judeus acreditavam que a terra saíra das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Então, a água, nesse sentido, se tornava
o símbolo da natureza material. É como se houvesse aí uma distinção muito clara entre o elemento material e o elemento espiritual. O elemento material era todo gerado da água, que gerava inclusive os seres vivos. Porém, o elemento espiritual era apartado desses. Portanto, para que se houvesse a chegada no reino de Deus, era preciso que o homem renascesse da água e do espírito, de tal forma que renascer da água e do espírito, segundo Kardec, significa, né, que é necessário que o homem renasça com sua alma e com seu corpo. Ou seja, é necessário que essa distinção seja estabelecida para que nós possamos entender que o renascimento da água e do espírito se dá através do renascimento da alma em um novo corpo. É a partir daí que Jesus nos coloca que o espírito, portanto, independe da carne. O elemento espiritual independe do elemento material. Por outro lado, também nesse trecho que nós lemos aqui do diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus diz: o espírito sopra onde quer, não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Isso, de certa forma, nos faz pensar que Jesus está falando da anterioridade da alma. Ou seja, nós não sabemos de onde o espírito veio, o que ele foi antes, e não sabemos também para onde ele vai, o que será depois. Durante a encarnação, nós conseguimos apreciá-lo pelos seus atos como encarnado, mas antes da encarnação e após essa, nós não sabemos o que o espírito fez, nem o que ele fará. Portanto, não se conhece o seu início e não se conhece o seu término. Se o espírito fosse criado ao mesmo tempo do corpo, como é adotado por algumas teologias, se o espírito fosse criado no momento da concepção, nós sabemos de onde ele viria. O espírito não teria uma anterioridade, ele não teria uma existência anterior. Mas não é assim que acontece. Como o espírito sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde ele vai, com isso, Kardec nos mostra que Jesus está falando da anterioridade da preexistência da alma e, com isso, está falando também da pluralidade das existências. Portanto, renascer da alma, da água e do espírito significa renascer no elemento material novamente, portanto, renascer em um novo corpo, e renascer em espírito, com o espírito que vai assumindo vários corpos diferentes ao longo das várias encarnações. Dessa forma, nós vemos que Kardec consegue trazer esclarecimentos sobre esse trecho de Nicodemos. Nicodemos não entende muito bem, acha que as pessoas têm que entrar no ventre de suas mães, mas Jesus até se espanta, dizendo: mas como pode? Você é mestre em Israel e desconhece essas coisas. Então Jesus vem assinalando aí de uma forma muito clara o princípio da reencarnação, dizendo que era preciso que se nascesse de novo. O nascer de novo ainda tem uma implicação importante, porque não se atinge o reino dos céus de uma vez só, através de uma encarnação. E nós, com o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, sabemos também que essa chegada ao reino dos céus não se dá apenas através de um renascimento. São necessários vários renascimentos que o espírito vai adquirindo diversas experiências ao longo de suas muitas encarnações, vai se depurando de suas imperfeições e adquirindo virtudes, ou seja, ele vai se tornando um ser cada vez melhor. A cada encarnação, mais conhecimento, mais progresso moral. A cada encarnação, maior possibilidade de adquirir essa bagagem espiritual que provém da evolução intelectual, mas também da evolução moral. Nós vamos nos tornando cada vez mais capazes de fazer o bem, entendendo melhor a lei de Deus. E como o próprio Kardec diz na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a doutrina espírita vem nos trazer chaves, elementos para que nós possamos entender melhor o ensino de Jesus. Que chaves são essas? Basicamente a reencarnação e a imortalidade.
Através disso, nós entendemos melhor várias coisas que Jesus nos diz. E através dessas chaves também, conseguimos compreender muito, mas muito melhor, esse trecho de Nicodemos, em que Jesus afirma categoricamente que é preciso que se nasça de novo. Kardec não deixa de dizer também que houve outras interpretações sobre esse trecho de Nicodemos, falando, por exemplo, a respeito da renovação do indivíduo pelo batismo, e que esse trecho poderia ter um sentido mais místico, ou seja, do indivíduo reformar-se e com isso renascer durante a própria reencarnação. É claro que todos nós, quando nós tomamos decisões de nos tornarmos indivíduos melhores, mudamos a nossa conduta, trabalhamos pela nossa reforma íntima, sem dúvida, nós estamos dando passos para que nós possamos sair da nossa encarnação melhor do que nós entramos. Isso não é propriamente um renascimento. Isso, na verdade, trata-se da nossa reforma moral, que nós vamos conquistando progressivamente. Mas, quando Jesus diz categoricamente renascer da água e do espírito, ele quer dizer, como Kardec nos esclarece, renascer do elemento material, com um novo corpo, portanto, que é feito de matéria, e renascer em espírito, uma vez que todos nós somos espíritos que já contamos com uma longa bagagem ao longo das encarnações. Depois, Kardec vem selecionando um novo trecho para o nosso estudo, um novo trecho que agora, como dissemos, está no Evangelho de Mateus, no item 10, em que Kardec diz o seguinte: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas, até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvido de ouvir. Mateus capítulo 11, versículos 12 a 15. Então, nós vemos aqui que Kardec comenta o seguinte, logo em seguida. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João que registra aquele diálogo com Nicodemos, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Ou seja, diz ele aqui, né? Ele mesmo é o Elias. Então, não há figura de linguagem aí. Ele diz que João Batista é o próprio Elias que haveria de vir. Como ele haveria de vir? Como ele haveria de renascer, uma vez que Elias já estava desencarnado há muito tempo, né? E Kardec continua seu comentário dizendo o seguinte: desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que eu digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, como é que pode? João Batista estava vivo. Então, desde o tempo de João, os profetas iam profetizando que o reino dos céus era tomado pela violência. E Kardec comenta: ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Então, voltando ao trecho, né? Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Mas se João já vivia agora, como assim desde o tempo de João? É porque aqui Jesus está fazendo uma menção à encarnação anterior de João, em que ele tinha o nome de Elias. Portanto, desde aquela época, o reino dos céus era tomado pela violência. E Kardec explica isso também para nós, dizendo que ele era dessa forma através da questão do rigor da lei mosaica. Ou seja, os indivíduos se achavam justificados, salvos, cumpridores da lei de Deus, uma vez que estivessem cumprindo a lei de Moisés. Lei essa, como nós sabemos, né, incitava, né, a eliminação do inimigo, o apedrejamento dos adúlteros, ou seja, uma série de atitudes, né, como diz aqui Kardec, que eram necessários para o cumprimento da lei para que os hebreus ganhassem a terra prometida. Porém, segundo a nova lei, a que Jesus veio trazer, né, após a lei mosaica, Jesus veio nos dizer
que o reino dos céus era ganho, era conquistado pela brandura e pela caridade. Portanto, é interessante dizer que desde o tempo de João, mas na verdade Jesus está se referindo a Elias, e dizendo que ele próprio, João, é o Elias que há de vir. Então não há como aí ter dúvida que Jesus faz uma menção direta à questão da reencarnação, quando identifica João com Elias e chama o próprio Elias de João na sua encarnação anterior. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Ou seja, o que é ter ouvidos de ouvir? É entender aquela palavra, não apenas ouvir, mas compreender. E vários ensinamentos do Cristo, na verdade, ficaram um tanto velados, porque até então nós não tínhamos esses ouvidos de ouvir, não tínhamos essa capacidade de entendimento mais alargada que a doutrina veio nos trazer. Essa capacidade, como nós já dissemos, com essas chaves que ela nos dá, torna o ensinamento de Jesus mais claro. E o que é mais interessante, voltando à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que não só com essas chaves nós podemos entender melhor o ensinamento de Jesus, mas nós podemos praticá-lo melhor. Então, a moral espírita é a mesma moral cristã. Nós somos, como espíritas, como diz também o Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, ou seja, aqueles que já tiveram contato muitas vezes em encarnações anteriores, mas que talvez não tenham se disposto a trabalhar na seara, na vinha do Mestre, do Senhor. Então, agora, conhecedores da doutrina espírita, sabendo das verdades que ela revela e entendendo melhor o ensinamento do Cristo, que prega a justiça, o amor e a caridade, nós estamos mais esclarecidos, mais aptos para olhar para fora de nós, para aqueles que estão ao nosso redor e, portanto, procurar agir de acordo com a caridade, fazendo a eles aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a cada um de nós. Mas também estamos mais aptos para olhar para dentro de nós, vendo o nosso comportamento, vendo aquilo que nós somos, como nós estamos, e aquilo que em nós destoa da lei de justiça, amor e caridade, para que nós possamos nos transformar o nosso comportamento, nossos atos, nossas palavras, para que nós possamos cumprir as nossas missões de sairmos da nossa encarnação melhor do que nós entramos. Então, meus amigos, nesses trechos interessantes do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Evangelho do Cristo, nós vemos aqui Jesus, de uma forma um tanto alegórica, fazendo, ou nem tanto assim, fazendo menções à reencarnação, e a doutrina espírita nos ajudando a entender que Jesus já falava dessa grande lei já há muito tempo, que a doutrina vem nos relembrá-la, vem mostrar que ela tem apoio evangélico e que, através desse caminho, a lei de Deus conjuga admiravelmente a sua justiça com a sua bondade. A sua justiça, porque cada um de nós é responsável pelo que faz e, portanto, nos dá a possibilidade de consertarmos. E a sua bondade, porque não nos faltam oportunidades para nós seguirmos a nossa caminhada e as oportunidades nunca nos estão fechadas, são sempre renovadas e caminharemos mais rapidamente se procurarmos praticar cada vez melhor a lei de Deus. Portanto, meus amigos, que não nos faltem o bom ânimo, a vontade, a disposição para seguirmos por esse caminho que, no final das contas, levará à nossa felicidade. Que Jesus nos abençoe sempre.